Graças a Deus, dando continuidade às meditações do livro de Atos dos Apóstolos, hoje iremos meditar a respeito de Pedro e João perante o Sinédrio. No vídeo anterior meditamos que Pedro e João foram presos e como aquele dia já estava avançado, eles foram colocados no cárcere. E no dia posterior, eles foram apresentados ao Sinédrio, que era a assembleia, onde estavam as pessoas da classe alta judaica para julgar os que estavam ali para serem julgados. De já, prepare um copo com água para a oração de daqui a pouco que iremos realizar no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, continue abençoando as meditações do livro de Atos dos Apóstolos, que possamos entender, compreender e obedecer no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então diz assim: reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Você percebe aí que os que faziam parte do Sinédrio, as autoridades, os escribas, o sumo sacerdote e os da linhagem dos sacerdotes, eles se reuniram em Jerusalém. No versículo 7 diz: pondo-os perante eles, quem? Pedro e João, os arguiram, quer dizer, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizertes isto? Isto o quê? A cura, a libertação daquele coxo. Então, no versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, pessoas experientes, pessoas mais avançadas em idade, visto que hoje somos interrogados, perguntados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, doente, e do modo por que foi curado, liberto. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. No Sinédrio não estava apenas Pedro e João, mas também o coxo que fora curado e liberto. Então ali estava a prova viva do poder de Deus que foi manifestado no nome do Senhor Jesus. Por isso, Pedro disse, Pedro cheio do Espírito Santo, disse que foi no nome do Senhor Jesus, a quem eles mataram, a quem eles rejeitaram, a quem eles desprezaram, em quem eles não creram, mas a quem Deus escolheu, a quem Deus enviou, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que é o Senhor Jesus. Então, no versículo 11 diz: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedra angular é a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra mais importante. Eles eram os construtores, mas eles
rejeitaram a pedra principal, que é o Senhor Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente pelo Senhor Jesus. E não há outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. É pelo nome do Senhor Jesus, é pelo Senhor Jesus que existe, que há a salvação. Por isso a importância de você crer. Você não pode rejeitar como esses aqui fizeram, infelizmente, aos quais o Espírito Santo estava, através de Pedro, como também de João, pregando que eles se arrependessem, porque eles eram e estavam na ignorância. Eles fizeram na ignorância. Ignorância significa falta de conhecimento. Então Deus estava dando mais uma oportunidade, mais uma chance para eles. Continuando, diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, a ousadia, e isso é pelo Espírito Santo, sabendo que eram homens iletrados e incultos, homens que não tinham estudo, eram pescadores, eram ignorantes, brutos, mas os quais o Espírito Santo ele encheu do poder, encheu da unção, deu sabedoria e inteligência, aos quais o Espírito Santo transformou. Então, ao verem isso, se admiraram e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Porque o que é que eles iam falar contra? Eles não tinham argumento. Continuando, diz: mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Quer dizer, eles pediram para Pedro e João se retirar um pouco, e eles consultavam uns aos outros, pensando o que eles iam fazer com aqueles homens. Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. É isso que o mal ele quer. O mal ele quer nos impedir, o mal ele quer nos atrapalhar. O mal muitas das vezes procura, busca prender, nos calar. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a obra é de Deus, não tem como o mal vencer, não tem como o mal prevalecer. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. É luta, é perseguição, mas nós vencemos no nome do Senhor Jesus. Continuando, diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar. Embora eles tivessem sido ameaçados, eles disseram: nós não vamos parar, porque o mal quer que você pare. Mas importa, é justo, é preciso, é necessário você ouvir, continuar ouvindo a Deus do que os homens. Então, no versículo 21 diz: depois de ameaçados,
mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então, eles foram soltos, porque se a perseverança obtém-se a vitória, porque por eles não se importaram, embora sendo ameaçados, embora sendo presos e correndo risco de ser açoitados, de ser mortos, eles estavam cumprindo o seu chamado. Deus, através do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, tem chamado você. Ele tem chamado você a crer no Senhor Jesus, a ser um servo, a ser uma serva de Deus. Você que tem ouvido, você que tem seguido o chamado de Deus, como Pedro, que foi chamado por Jesus, como João também, que foi escolhido, continue, permaneça. E você que ainda não deu ouvidos ao chamado de Deus, dê ouvidos, porque se você seguir, Deus é contigo. Não é? Será fácil, mas você vai vencer. Em nome do Senhor Jesus. Levante um copo com água, que essa água no nome do Senhor Jesus seja abençoada. E quem dessa água beber, Senhor, venha também ser abençoado. Abençoado com o teu Espírito, o Espírito, Senhor, de ousadia, o Espírito, Senhor, de coragem, de intrepidez, de ir, Senhor, de não ter medo, Senhor, nem da morte, de nada, das ameaças, a um ponto de fazer com que essa pessoa continue e permaneça, Senhor, e ela tenha vitória, Senhor, contra o inferno, porque a nossa luta é contra o inferno, Senhor. Então dá forças para essa pessoa permanecer, para essa pessoa continuar, no nome do Senhor Jesus, da sabedoria, da inteligência, Senhor. E assim como Pedro e João foram soltos, Senhor, foram sim até o Sinédrio serem interrogados, mas o mal não pôde os tocar, porque ainda eles tinham que cumprir muitas das coisas, ainda não tinha chegado o tempo deles, o Senhor era com eles, o Senhor os protegeu, os guardava. Assim, Senhor, que essa pessoa seja livre, e que o tempo dela, eu creio que ainda não chegou, e ela tem muitas coisas a fazer a sua obra, trabalhar para o reino do Senhor. Então, que o mal não venha tocar, que o Senhor venha proteger, guardar e livrar do mal. Beba dessa água e receba isso no nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Tenham todos um bom dia, uma boa quarta-feira e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.